Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Começando mais uma live aqui no nosso Conexão Blumenau. Isso aí. Trazendo aí novidades. Já falamos final do ano passado sobre Preview 2025. Isso mesmo. Temos uma leve pinceladinha também no que viria aí esse ano. E hoje vamos trazer e mostrar então o que a gente acabou de lançar, né, Cris? Estamos começando a mostrar os lançamentos. A gente tem muito mais coisa chegando ainda. Mas hoje a gente vai focar naquilo que já está pronto, disponível para venda, está aqui no nosso estoque já. Se você gostar, já pode levar hoje mesmo. Exatamente, é isso aí. Mas, então, como o Cris acabou de dizer, nós não vamos mostrar tudo ainda, né, Cris? À medida que for chegando, a gente vai trazendo aqui para vocês. Mas temos um lugar que já tem tudo, né? Isso mesmo. Temos aqui o nosso catálogo 2025, né? Então, lançamos também para o nosso time de representantes na semana passada. E está aqui. Também aqui na nossa mão, disponível no nosso Instagram. Então, é possível baixar nosso catálogo com várias novidades, né? E tá um catálogo aí com mais informações, com todas essas novidades, tanto as que a gente vai falar aqui, quanto as que estão por vir aí. Então, já tem vários spoilers dentro desse catálogo, né? Fica aí o convite para vocês darem uma olhada. Mas vamos reforçar alguns pontos aqui, né, Cris, que a gente trouxe de grande destaque do nosso catálogo. Claro que a gente sempre aproveita o catálogo já para que ele seja usado como uma ferramenta de trabalho em campo, né? Para todos, tanto para lojista quanto para o nosso time de vendas. Então a gente traz muitas informações também, mostrando realmente quem é a Blumenau, né? O que nós somos, nossa estrutura toda. Lembrando que nós não somos, quando a gente fala assim, é muito diferente, nós não somos um simples importador, né? Vai na China, traz produto e revende. Nós temos toda uma estrutura, todo acompanhamento de laboratórios, testes, equipe de desenvolvimento, e isso tudo a gente traz aqui no catálogo para que vocês possam conhecer também um pouquinho disso, né? Dando destaque já na nossa capa para o nosso centro de distribuição, que foi inaugurado ano passado, então, onde a gente realmente mais que duplicou, né, nosso estoque da empresa. Então, já mostrando toda essa magnitude realmente que da nossa estrutura, de todo o nosso time, né, Cris? Também já na capa, uma nova linha que lançamos ano passado. Que é a principal linha que nós lançamos com a maior quantidade de novos produtos que a gente teve aí, que foi a linha pública, urbana solar. Uma coisa legal de destacar do catálogo é que ele está cada vez mais recheado de informações que ajudam numa argumentação de venda, ou às vezes alguma informação que você, lojista, precisa para passar para um cliente. Exatamente. Então a gente incluiu todo um campo de selos, né? A gente já tinha esse campo de selos, mas ele está cada vez mais completo. Então, cada vez a gente está colocando mais informações no catálogo, justamente para que ele seja o mais prático possível de se consultar, né? Então, todos os selos que a gente tem, informações, o prêmio, né? O nosso prêmio de melhor produto do ano, né? O melhor dos refletores. Nossa linha de Top of Mind, todos os prêmios que recebemos aí no decorrer, então a gente traz em destaque para realmente mostrar que esse prêmio é devido a toda essa estrutura, toda essa equipe que nós temos aí, né? Conta um pouquinho da nossa história, claro, que é uma história muito forte aí de garra, determinação. Disponibilizamos todas as nossas redes. Aqui, nosso prêmio OZP, que é o prêmio onde os produtos são desenvolvidos por acadêmicos, né, do curso de designer aqui da Universidade de Blumenau. E os premiados vêm para o nosso catálogo. Aqui é muito bacana que é nosso tour virtual. Então agora a gente atualizou ele com o nosso centro de distribuição também, mostrando essa estrutura. Se você quiser nos visitar sem sair de casa, tem um lugar aqui para isso. Nas nossas redes sociais também tem o acesso para esse tour. E aqui são os ícones. Isso. Né? Então, observem que esses selos eles são muito importantes porque eles facilitam a consulta. Então, às vezes você precisa de uma informação técnica um pouco mais específica. Talvez daí você vai precisar olhar mais a fundo no catálogo. Mas as informações técnicas principais de cada produto estão dispostas aqui nos selos, as mais importantes. Então, a gente destacou as informações mais importantes e estão sempre no seu determinado produto destacadas aqui nos selos. É bacana que é um exemplo, né? A gente abre um produto, ele vai ter aqui os selos também. Então, como um resumo, né, dos diferenciais e tudo mais. Então, cada produto sempre vai ter essas informações aí para ajudar. Acho que também reformulamos várias páginas, né, Cris? Vou abrir aqui específico na de perfis também, que a gente traz bastante novidade. Perfil é algo que vem crescendo muito, a gente vem... Logo, logo a gente vai vir com
novidades também, Isso. perfil, né? Inclusive, se você quiser um spoiler do que a gente nem vai falar hoje, né? Mas Não. é um spoiler do que vem de perfil aí para os próximos meses na página que já está disponível na página de perfis do catálogo. Mas o que é interessante falar na página de perfis? Ela está muito mais completa, com mais indicações de fitas que podem ser utilizadas, que são compatíveis com os determinados perfis, dos acessórios. Então, quando você direciona um determinado perfil, aqui do lado você consegue ver todos os acessórios que são compatíveis com ele. Então, facilita muito na hora da tomada de decisão do que comprar, do que não comprar, do que vender, do que não vender, enfim, tudo está bem exemplificado aqui. Tanto a especificação do perfil, como a gente já tinha antes, quanto os seus diferentes SKUs e versões, mas também os seus acessórios que estão bem discriminados aqui do lado para que seja bem fácil de saber exatamente quais são esses acessórios, né? Exatamente. Lembrando que o nosso perfil ele vai, né, com kit de molas quando é utilizado, com as tampinhas, mas que temos todos os acessórios vendidos separadamente, que isso é extremamente importante o lojista ter em loja, né? Isso, falando sobre tampas, né, sobre lentes, né, o perfil vai completo, vai com tampa, vai com lente, mas né, a gente sabe o que acontece, às vezes a pessoa vai recortar o perfil ali, o instalador corta o perfil, putz, cortou errado. A gente vende a tampa separada, né? Perdeu a tampinha na hora de montar, vendemos separado. Então, é isso aí. Nós vendemos os acessórios mesmos que acompanham o produto, a gente também vende uma versão separada, caso seja necessário. Exatamente. Aí temos vários lançamentos, não vamos entrar em muito detalhe, para não dar muito spoiler, né, Cris? A página de conectores, de fitas está muito legal, mostrando um pouco de como eles funcionam, né? Então, a página está bem completa. Refletores, a gente deu uma boa acrescentada também de informações. Todas as páginas, na verdade, tiveram melhorias, né, com mais detalhamento, facilitando bastante todas as informações de todas as linhas de refletores. Cálculo de fita, fonte, que também a gente fala bastante nas lives, nos treinamentos, tem no nosso catálogo. Tabela de IP, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais também. Cálculo de lumens. Tabela de IK, que é uma novidade. De IK, exatamente, que envolve aqui nos conceitos de iluminação, que a gente traz então um pouquinho mais. Às vezes aquela loja que com os funcionários, às vezes funcionário novo não tem muita informação sobre iluminação, a gente traz também desde as informações mais básicas para dar todo esse suporte aí para o pessoal que está aí vendendo nosso produto. Sempre que você tiver dúvidas sobre IP, olha essa tabela aqui. A tabela ela é bem autoexplicativa, assim. Então, a gente explica exatamente em que situação cada produto pode ser instalado e até gera umas surpresas, né? A gente sempre tem a visão de que apenas produtos IP66, IP65 podem ser usados em área externa. Mas não é o caso. Com outros graus de IP, eu também consigo utilizar os produtos em área externa, desde que se respeitem algumas características de instalação que são importantes na hora da aplicação desses produtos. Mas a gente vai dar um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Daqui a pouquinho, né? Mas está aqui. Importante a gente mostrar que está tudo aqui no nosso catálogo, né? E finalizamos aqui a parte de trás com o nosso CD também. E já está disponível online no nosso Instagram, certo? Exatamente. Então, nosso time de vendas já recebeu também todas essas novidades mais detalhadas ainda um pouco mais, mas você lojista, você consumidor que também quer conhecer um pouco mais dos nossos produtos, acesse ali no nosso link da bio, vai ter ali para você baixar nosso catálogo. Isso mesmo. Bom, mas chega de falar de catálogo, vamos ver então na prática já, né, Cris? Já mostrar realmente. Vamos ver o que tem de novo, então. Como a gente falou, vamos apresentar apenas algumas coisas, tá, gente? Até porque uma live não seria suficiente para apresentar tudo, né? Isso mesmo. Cris. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com um complemento de linha, né? Que nós tivemos esse ano, então, que é nosso Spot Iris. Isso, agora na sua versão preta, né? Esse produto, assim, dispensa comentários. Eu acho que o pessoal que já está um pouco mais por dentro aí de tendências de iluminação sabe que esse tipo de spot, com spots mais pontuais, com lentes, né, com lentes mais pontuais, está cada vez mais popular, ganhando versões cada vez mais populares. As especificações antes era um produto de especificador, né? Era um produto que se via muito em projetos, mas agora ele já está se popularizando cada vez mais, e essa popularização também traz a necessidade da gente complementar com outras cores, com outros modelos. O branco e o branco com preto. Isso, né? Então se vocês olharem, cada lançamento a gente vai trazendo alguma coisinha nova nessa linha, né? Então a gente começou com o branco e branco preto. Depois a gente trouxe o sobrepor, também no branco e branco preto. E agora estamos trazendo a linha completa no preto, que era uma demanda bem grande do mercado. A gente era bem solicitado a isso. A gente sabe que luminárias na cor preta estão com uma tendência forte no mercado. Então, painéis, tudo, né? Exatamente. Então, a gente vem com essa linha na cor preta justamente para complementar. São todos os modelos que a gente já tem nas outras cores,
apenas complementando na cor preta. No de sobrepor de 6 e 10 watts. Isso. No de embutir, 2, 6 e 10 watts. Isso, esses são nossos modelinhos de 10 watts que estão na nossa mão aqui. E esse aqui é o são de... 2 watts por pontinho de luz aqui, cada pontinho desse tem 2 watts. E esse de 6. Isso. Legal. Então aqui um complemento, já vou colocar aqui pro ladinho. E temos aqui também o nosso trilho neomagnético de sobrepor, né? Então, qual que é a diferença e qual que é a vantagem desse trilho? Observem o seguinte, ele é muito fino, né? Ele tem menos de meio centímetro de espessura aqui, então ele é muito fininho. Quando você encaixa ele, que é a característica principal do trilho magnético, ele está pronto para uso. Então, ele é muito prático de ser utilizado e a única coisa que fica um pouco mais saltada, vamos dizer assim, é o próprio spot. Mas o trilho em si é super prático de ser instalado, tanto para retirar quanto para colocar os spots. Então é muito rápida a instalação dele, graças, né, como talvez, para quem não conhece é legal mostrar, né, embaixo do spot aqui eu tenho alguns ímãs, né, que fazem a fixação e eu tenho a conexão elétrica que é feita por aqui. Então, no momento em que eu encaixo, ele se encaixa, ele se ajusta aqui, se encaixa. Fica seguro, não tem problema. Só que, né, como vocês podem ver aqui, eu tenho a alimentação fica, de certa forma, exposta, né? Pela própria característica do produto. Então, ele não pode funcionar com tensão de rede. Eu não posso botar 127, 220 volts, por questões de segurança também. Sim. E também para deixar as peças mais compactas. Então, esse produto precisa da fonte de alimentação, né? Essa é uma fonte de alimentação que suporta até 200 watts. Então, eu coloco aqui... Basicamente, se eu encher 2 metros de trilho de spots, vai ser totalmente suficiente essa fonte aqui para alimentar tudo isso, né? E, se a pessoa quiser, também temos a emenda, que faz a junção entre os 2 trilhos para aumentar o comprimento de uso deles também. Perfeito. Então tá aí. Tem aqui já alguns acessórios. Os mesmos acessórios que nós já tínhamos, né? Para o trilho, que nós temos o trilho de embutir. Isso. E agora a gente traz essa versão. Então aqui eu vou erguer aqui na mesa para ver o quanto ele é bem slim mesmo, né? Isso. Passadinha rápida para falar dos spots, né? Nós temos um spot pontual móvel, né? Que eu posso ajustar. Eu tenho um spot difuso, né? Que funciona... parecido com o perfil de LED, né? Uma versão mais simplificada. Um spot tradicional direcional com um diferencial que é o IRC, tem IRC de 90, o que é um grande diferencial, né? A gente sabe que existe uma tendência cada vez maior de trazer mais, sim. De aderir a altos IRCs, então aqui a gente tem um IRC de 90. E, como eu falei antes, a gente também tem, não está aqui porque a nossa amostrinha aqui é de 1 metro, né? Mas tem também a emenda que faz a junção entre 2 trilhos, caso seja necessário. Tudo isso, como a gente já falou, está disponível aqui no catálogo. Lembrando que os acessórios são compatíveis tanto com o trilho que nós já temos de embutir, quanto esse que estamos lançando agora. Nada muda, é só complementando realmente a nossa linha, né? E falando em complementando linha, vamos também para o decorativo, que também já vamos complementar, né? Eu vou levar o catálogo aqui para acompanhar a gente no... Hoje vai ter um tour também pelo nosso showroom, gente, já que a gente já tem os produtos instalados, né? Então a gente vai mostrando aqui. Pode ser que vocês vejam até alguns outros produtos novos que a gente não vai falar hoje. Vai aparecer por aí. Se eles enxergarem as tagzinhas de lançamento aí em breve, logo a gente volta para falar deles também, né? Bom, aqui tem alguns produtos que a gente falou na última live de 2024, que a gente deu o preview, né, de 2025. Nós lançamos esses produtos com o LED integrado, com a lente em silicone, e a gente traz um complemento de produto, que é o Onda, nosso pendente Onda. Esses produtos em LED com formato mais orgânico, né? A gente sabe que essa é uma grande tendência de mercado e o principal, né? A gente está trabalhando com produtos de tendência, toda essa família são produtos de grande tendência de mercado, mas a gente se compromete a trazer um alto custo-benefício. São produtos que são competitivos, então o consumidor vai conseguir adquirir sem investir uma fortuna, a gente sabe que existe uma preocupação com isso, né? Sim. Então a gente traz uma categoria de produtos aí que ela tem toda a característica, né? Um produto com LED integrado, que tem essa, eu gosto de chamar de perfilado, não é um perfil, mas é como se fosse, né? Dá essa continuidade, né? Isso, mas com esses formatos orgânicos, e o Onda vem, né? Ele chegou um pouquinho depois dos outros, então a gente está apresentando hoje para vocês. Agora sim essa linha está 100% completa. Lembrando, então, que todos esses produtos, né, que tanto que lançamos no final do ano passado, quanto o Onda, nós temos ele na opção preto e dourado, né, nas 2 cores. E os modelos menores, né, como o Onda que a gente lançou, nós vamos ter ele em 4.100. Isso, e 6.500K.
3.000. Ah, perdão, 3.000. No 3.000. Perdão, exatamente. perdão. Porque 3.000. sempre o produto decorativo acaba sendo uma tendência maior em ter o branco quente, né? Então, esses maiores, que normalmente a gente vai utilizar mais em residências, em cima de uma mesa de jantar e tudo mais, no 3.000K. E os menores que se adequam muito, às vezes, para um lavabo, para o próprio toalete, no banheiro, um consultório. Então, a gente traz nas duas temperaturas também, né? Para ter essa versatilidade de poder utilizar em qualquer um desses Exatamente. ambientes. E a gente também segue um pouco a tendência que tem crescido de adoção da luz neutra, né? Quando a gente começou a trabalhar com LED alguns anos atrás, se falava muito em 6.500K, porque vinha da lâmpada fluorescente, né? Mas quando o LED começou a ser aplicado em luminárias, principalmente em decorativas, voltou o 3.000K e agora as pessoas estão querendo uma solução, como o nome mesmo já diz, mais neutra, né? Tem gente que não gosta muito do 3.000K, acha muito amarelado. Então, mas que já quer fugir do 6.000 para também. alguns locais onde a gente sabe que, por exemplo, como a própria Pri falou, sala de jantar, áreas de relaxamento, geralmente se trabalha com 3.000K de qualquer mais forma. aconchegante, né? Mas se eu precisar de um ambiente que eu posso usar no trabalho, um lavabo, algum ambiente que eu preciso de uma luz um pouco menos decorativa, a gente também tem a versão em 4.100K. Então, todas as versões, todos eles na versão preta modelos. ou dourada também. É isso aí. Não vou mostrar muito mais aqui, que tem outras novidades aqui por perto que a gente não quer mostrar muito Isso hoje, né? mesmo. Agora a gente vai atravessar nosso showroom, então, como eu falei, é um tour, já aproveita para dar uma olhada, ver o que vocês enxergam aí de tagzinha azul. Essa tagzinha aqui é o que mostra o que vem de lançamento, mas a gente vai lá pro outro lado falar de um outro lançamento bem solicitado, bem aguardado aí. Dois, na verdade, vamos falar, né, Cris, aqui. Isso. Para mostrar um pouquinho mais para vocês desses lançamentos 2025. Vamos vir para cá, então, primeiro, Cris, aqui nesse cantinho. Quem não conhece o nosso showroom, já aproveita aí para dar uma olhada, conhecer um pouquinho mais. E vamos mostrar, então, uma fita de LED, né? Isso. Já dando spoiler, não é só essa que a gente tem de lançamento, mas hoje a gente só vai mostrar essa. Essa né? é a que já está disponível para venda, inclusive, né? Caso representantes que estão vendo aí ofereçam para os clientes que estão vendo aí peçam para o seu representante. Esse produto já está disponível para venda. É uma fita LED direta, né? IP65. A gente já tinha, né? Para quem já conhece um pouquinho mais do portfólio da Blumenau, a gente tinha uma fita direta. A gente falava que era uma fita 220, 127. A gente mudou um pouquinho o nome para direta por uma característica bem importante, né? Aquela fita que a gente tinha antes, ela também funcionava direto em 220 ou 127 volts, né? Direto na rede elétrica. Mas eu precisava de um componentezinho que ficava no cabo ali para fazer a alimentação dessa fita. Aqui eu não preciso disso, né? O cabo, ele vem direto, né? Então você conecta ele direto à energia e alimenta aqui a fita. Então eu não preciso, nesse cabinho que está aqui não vai dar para ver direito, mas eu não preciso daquele componente que ficava aqui no meio. Então sai da rede elétrica, aqui no nosso caso aqui a gente tem 220 volts, então sai da rede de 220 volts e vai direto para a fita, alimenta a fita diretamente, sem precisar de nenhum intermediário, nenhum componente extra, porque esses componentes estão aqui no meio da fita. Não sei se dá para ver, mas tem uns componentezinhos aqui no meio da fita que fazem esse trabalho, economizam, vamos dizer assim, o tempo desse componentezinho intermediário, né? Outra característica que é muito legal dessa fita, que é uma vantagem muito grande, ela pode ser cortada a cada 10 centímetros. Nossa, né? A outra era bem maior. Exatamente. Uma das coisas que as pessoas sempre pediam para nós, olha, eu adoro a fita que vai direto na rede e tudo mais, mas, putz, só posso cortar de metro em metro, né? Um pouco limitado. Então aqui eu posso cortar nessa distância que está aqui, ó, a cada 10 centímetros. Então esse pedacinho aqui, a cada 10 centímetros eu posso cortar essa fita, o que é uma grande vantagem, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa precisa de tamanhos muito específicos, né? Às vezes eu não preciso de 1 metro, às vezes eu preciso de 80 centímetros, então eu consigo cortar naquela distância específica. Outro ponto legal dessa fita também é que ela é autoadesiva, ela tem uma fita dupla face na base dela, então ela é autocolante, né? Ela dispensa também o uso de suportes, abraçadeiras, qualquer coisa assim, ela se cola diretamente onde se quiser instalar. Só tirar a película atrás e ela vai fazer a colagem. Isso, exatamente. Ali, tranquilo. Ela tem, então, só tomar sempre cuidado que 220 ou 127, né? Cada uma vai ter a sua potência. Nós vamos ter ela disponível no 3.000K, o branco frio, e o 6.500. 3.000K o branco quente, desculpa, e 6.500 o branco frio. Uma característica legal que eu falei antes, né? Ela não precisa daquele componentezinho no cabo, então
pro lojista que está acompanhando aí, deve se lembrar que quando ele comprava uma fita direto na rede, ele precisava comprar o cabo para 127, o cabo para 220. Digamos que você seja um lojista, por exemplo, de São Paulo. São Paulo é muito comum você ter as duas tensões. Né? 127 e 220 nas instalações. Aqui você vai precisar comprar a fita 127, fita 220, porque elas são direto na rede, então eu preciso da tensão correta, mas o cabo não. O kit de acessórios, que é o cabo de alimentação, não precisa. Ele já vem, como ele vem, é só o cabo com o conector, o mesmo cabo funciona para 127 e para 220. Maravilha, porque daí é só a conexão mesmo, né? Não tem, como você falou, todo o componente está na própria fita, né? Isso. E só reforçando, IP65, então ela é totalmente protegida, né, contra poeira, contra jatos de água, então ela pode ficar em área externa sem problema nenhum, não tem risco nenhum de infiltração. Em qualquer tipo de instalação de área externa, é claro que não deixar a fita submersa. Em qualquer outra situação, ela pode ser utilizada sem problema nenhum. Perfeito, então. Show de bola. Essa já está disponível. E como eu disse, tem outra fita, mas a gente volta um outro momento para falar da próxima fita que nós vamos lançar. E essa, inclusive, casa com alguns perfis. A gente vai falar dos dois juntos, perfis, fitas, logo vem novidade, né? Mas falamos de IP65, lá no início também já falamos um pouquinho de IP, área externa. Vamos também mostrar nosso lançamento de área externa, né? Vamos. Nath, vamos virar para outra parede aqui para a gente falar um pouquinho sobre algumas novidades. Aqui tem mais spoiler, né? Aqui já tem, vocês vão ver umas tagzinhas azul aí aparecendo, mas esse aí... Quem pescar, né? Quem pescar, né? Vai e já fica de olho no que vem por aí. Mas o nosso destaque, o que já está disponível para venda, como a gente falou hoje, nós vamos falar os produtos que já estão disponíveis, né? Então o lojista gostou, já entra em contato com o representante, já faz pedido aí, porque a produção aqui tá todo vapor já, né? Isso, nós já estamos preparando o estoque, a gente sabe que vai vender bem, porque é um produto muito competitivo, né? A gente gosta muito, eu gosto muito dessa palavra, que é um produto muito competitivo, tem um custo-benefício muito alto. Perfeito. Esse aqui é o nosso balizador Easy, né? Ele está disponível, como vocês estão vendo aí, em duas versões, né? De 30 centímetros e de 50 centímetros, né? Eu vou escurecer um pouquinho aqui para a gente fazer um cenário mais... A gente dá uma destacada neles, né? Então ele está disponível em duas versões, versão de 30 centímetros e de 50 centímetros. Ele tem esses recortes na lente, que dão um efeito bem legal na iluminação. E qual que é as partes mais interessantes dele, tá? E é um alumínio pintado com pintura pó. Então ele tem uma ótima resistência à ação do tempo. Bom, além disso, todas essas peças aqui, tanto a lente quanto a cobertura, elas são fixadas e protege o produto contra o vandalismo, por exemplo. Então você não consegue tirar essa tampa aqui, desmontar, não consegue tirar essa peça fora, né? Ele é um balizador para lâmpada, né? Para lâmpada A60. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que esse balizador funciona, né? Aqui a gente tem ele, eu tenho a base dele, olha que interessante, né? Eu instalo essa base no chão, eu tenho os furos aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar que não necessariamente precisa ser no concreto, né? Pode ser no chão em vários locais diferentes. Eu parafuso ele aqui ou fixo aqui pelo meio, faço a conexão do cabo, coloco a lâmpada, né? Aqui a gente tem uma lâmpada A60 tradicional. Qualquer lâmpada A60 até 15 watts pode ser usada aqui sem problema. Eu encaixo ele aqui dentro e parafuso ele pelas laterais. No momento que eu encaixar, parafusar ele pelas laterais, ele está firme aqui, está pronto para ser instalado. Isso que não faz a instalação por cima, exatamente, né? Toda a questão de segurança. Então aqui você não consegue abrir e tem toda essa parte. E fora isso, a gente vai falar um pouco de IP, daqui a pouco nós vamos falar de novo de IP, mas já é legal comentar o seguinte, essa peça é IP54, e o que significa o IP54? Significa que esse produto tem proteção IPX4, né? Nós fizemos um vídeo que está no nosso Instagram, que saiu agora, falando sobre os nossos testes de IP. A gente vai compartilhar aqui também, vamos passar aqui para o pessoal que ainda não viu rodando no Instagram, a gente vai colocar aí no cantinho da tela. Vamos... para conhecer um pouquinho, né? Isso mesmo. Não sei se o pessoal está ouvindo o vídeo. Acho que está saindo o áudio não. Tá sim. Tá, né? Já tá dizendo tudo, né? Não precisa nem falar nada.
Bom, falaram que o áudio tá ruim do vídeo. Então acho que é melhor a gente explicando, Cris. Tem o pessoal comentando aqui. Bom, a gente começou falando, né? Você já falou um pouquinho antes sobre esses índices e ali a gente no vídeo então consegue mostrar. Tá disponível no nosso Instagram para depois o pessoal poder ouvir com calma ali, direitinho. Mas vamos falar aqui explicando então como é que funciona esses testes, né? Você acabou de falar que esse IP que não é o IP65, que todo mundo fala que tem que ser para área externa, né? Então como é que ele vai para a área externa, Cris? Então vamos lá, gente. Olha só, uma coisa importante de se falar, eu acho que é bom a gente deixar bem claro primeiro, a gente não mente, né? A gente gosta de... Eu poderia, por exemplo, vender esse produto como IP65, que talvez muitos clientes, de forma até equivocada, iam comprar esse produto como IP65 e instalar achando que era IP65 e não é, né? Ele é IP54. E por que ele é IP54? Por dois motivos. Primeiro, ele é um produto para lâmpada, né? Então, de qualquer forma, eu vou ter que desmontar para fazer a substituição da lâmpada. Então, eu sempre tenho que ter um ponto de abertura, que é o ponto onde eu vou desmontar essa peça para colocar a lâmpada, né? O IP54 significa que o produto não pode ser colocado em área externa? Não. O IP54 significa que o produto não tem vedação contra a água, ou seja, pode entrar água no produto. Mas isso não significa que isso pode danificar o produto. É justamente para isso que existe o teste IP. O teste IP existe para atestar que a ação da água não vai danificar o produto. Não, né? Que não vai entrar, né, Cris? Isso tem uma diferença muito grande. Porque realmente existe essa resistência, né? Tem que ser IP65, a peça tem que ser vedada. Mas como que ela vai ser vedada se em algum momento eu vou precisar trocar a lâmpada, né? Eu preciso montar, desmontar. Então, tá aqui, gente. Como o Cris falou, a gente não mente, a gente deixa muito às claras. Então, nós temos a tabela no nosso catálogo, que o que vocês veem no vídeo aqui mostra cada um dos testes, né? Volume de água de cada um dos testes para especificar exatamente qual é o índice de proteção. Isso mesmo. E no balizador, por exemplo, vamos falar um pouco da característica de funcionamento dele, né? Vocês vão ver ele no vídeo, para quem viu o vídeo agora, mas para quem vai ver depois também, que a gente forma um arco, né? Um arco que joga água ao redor do produto. Nesse balizador aqui, toda a parte de cima dele é fechada, por exemplo, né? Vamos usar esse produto como exemplo, que é o nosso lançamento. Sim. Então esse arco de água vai fazer isso daqui. Então a água não entra nele, porque a única forma de ter alguma entrada de água nesse produto é se ele fosse instalado de cabeça para baixo. Mas, por isso que eu falei lá no começo, a proteção IP, ela também depende de como o produto está instalado. Exatamente. Se ele está instalado da forma correta, então, se esse produto ele foi feito para ser utilizado no chão, se ele está instalado no chão, da forma como ele foi indicado para ser instalado, se ele tem o IP43 e foi colocado numa área coberta, externa abrigada, que a gente fala, né? Ou seja, uma área onde ele pode sim sofrer a ação da chuva, mas que ele tenha algum abrigo que proteja ele de uma ação mais forte da chuva. Isso é o índice 3, né? Isso, o X3. 3, isso. Esse aqui já é o X4. Mas no caso do 4, não. No 4, qualquer aplicação de área externa ele pode ser usado sem risco nenhum, sem problema nenhum. E tem uma vantagem extra que a gente pode trocar a lâmpada, né? Então, se o cliente tiver algum problema... Uma vida útil maior do produto e tudo mais, exatamente. Né? Porque deu problema, eu abro aqui, troco a lâmpada, conecto de volta e ele está pronto para ser utilizado. Ainda assim, mesmo ele sendo IP54, mesmo ele tendo todas essas proteções, mesmo ele já sendo um produto seguro para ser utilizado, ele é fabricado em alumínio. Ou seja, não tem risco desse material com o tempo danificar mesmo as partes internas. É tudo em alumínio, é tudo em material resistente. Então, isso também são características do grau de IP. O grau de IP também fala sobre isso, que não pode gerar danos ao produto. Ou seja, pode ter intempérie sim entrando no produto, mas não pode gerar danos nele. Então, o material interno também influencia nisso. É bem importante que a gente explique isso, deixe isso bem claro, para que a pessoa não tenha medo de utilizar esse produto. Ele foi feito para ser utilizado em área externa e ele pode ser utilizado em área externa, desde que, obviamente, respeitadas as formas corretas de aplicação dele. Por exemplo, né, que ele não seja instalado de cabeça para baixo. Que daí também não perde a função. Exatamente. Assim como a gente fala do refletor, né, falando um pouco do refletor, assim como quem já me conhece há mais tempo sabe que eu falo bastante sobre a vedação do cabo. É a mesma coisa. Se eu instalar o refletor com uma correta vedação do cabo... Que é o melhor produto do Brasil, né? Exatamente. Eu estou garantindo que o IP65 vai ser efetivo e que o produto não vai falhar. Exatamente. Agora, se eu não vedar o cabo, o produto pode ter entrada de água pelo cabo. Nem o melhor produto do Brasil vai resistir. Então, muita atenção na instalação também, né? Eu acho que isso é fundamental. Então é importante vocês lembrarem disso. Produto com IP, seja qual IP, acima do 3, tá? Acima do 3, isso é importante falar. Sim. Acima de IPX3, 3, 4, 5, 6 até 8, podem ser utilizados em área externa? Sim. Tem que ser respeitada a forma de instalação e de utilização de cada um, mas eles podem sim ser utilizados em área externa sem problemas.
Cris, nosso tempo acabou, mas eu acho que uma coisa bem importante. Por que a gente tem tanta propriedade em falar disso? Por que a gente enche realmente a boca para falar isso com toda a segurança disso? Nós temos uma máquina, né? Exatamente. Nós somos a única empresa de iluminação no Brasil. Eu acho que isso é o mais importante. Nós somos, então, a única empresa de iluminação no Brasil que possuímos essa máquina que vocês viram no vídeo ali, que realmente certifica isso, que garante tudo isso que o Cris acabou de apresentar. Uhum. Tá? Então, ali nós testamos todos os nossos produtos com IP, identificamos que entra água sim, mas sem danificar o produto. Os que não são para entrar, 65 e 66, que não podem entrar, não entram. Então, é onde a gente consegue realmente trazer propriedade para vocês, falando sobre isso com muita segurança, firmeza e garantindo toda essa proteção. E esse teste está disponível no Instagram de novo. Vejam o vídeo lá, entendam como que funciona, é muito interessante. Tá? Exatamente. Esse teste é um teste padrão. É uma quebra de paradigma até, né, no mercado, porque realmente existe essa... E é um teste padrão, tá, gente? Isso é importante que a gente fale, é um teste padrão, existe uma regra BNT que rege grau de proteção. Então, assim, não somos nós que criamos um padrão de teste. É um padrão de teste que existe, a gente está seguindo exatamente... O Inmetro tem uma máquina como essa, né, Cris? Exatamente. Os laboratórios acreditados também têm máquina como essa. Os laboratórios do Inmetro possuem essa máquina também, mas na área de iluminação nós somos a única empresa que possuímos. Então, realmente, a gente fala, como o Cris disse, a gente não tem o porquê mentir, porquê mudar o IP, porque a gente testa, comprova e certifica isso para vocês. Perfeito. Estouramos o tempo, mas eu acho que uma informação importante, né? E só para finalizar, então, do nosso balizador, né? Um super acessório que a gente tem disponível. Isso. É um acessório da Germany, que é outra marca que também faz parte, né? No grupo da Blumenau. E tá aqui, ó, o nosso espeto da Germany. E vamos mostrar ali. Ele o Cris aqui falou na prática, que o Cris comentou que não precisa instalar com sapata, né? Isso. A gente sempre fala, né? Existe a recomendação tradicional de fazer uma sapata de concreto para instalar, mas o nosso espetinho da Germany possibilita que você evite ter que fazer essa instalação e fica muito mais barato do que fazer uma sapata de concreto e funciona, né? A gente até mostra para vocês aqui, ó. Funciona muito bem, né? Fica bem afixado, sem risco nenhum de cair ou de se soltar, porque isso que aí nem tem muita terra, né? Só as casquinhas, mas não o espeto é bem profundo, então ele realmente consegue se fixar de uma forma bem segura no solo. Ó, tá aqui o espeto. Então tá aí também para o lojista, já pede para o representante aí, junto com o balizador, ter a opção do espeto, que facilita bastante na hora da instalação e sem precisar dessa sapata para fazer, né? Isso mesmo. Bom, estouramos o tempo, mas eu acho que foi bem importante essas informações. Assistam aí com mais calma o nosso vídeo, mostrando todo um pouquinho dessa máquina, né? Tem o tour virtual que também mostramos tanto a máquina como toda a nossa estrutura aqui, como a gente falou desde o início, né? Uma estrutura gigante com centro de distribuição, fábrica, equipe de desenvolvimento e tudo mais. E vamos encerrar, estourando o tempo. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Lembrando que na próxima segunda-feira a gente se encontra no perfil da Germany, né? Isso mesmo. Com mais informações lá sobre nossos produtos específicos para a área externa também. Bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos, né? Boa semana, vamos começar com tudo. E para finalizar a live, como todo mundo já sabe, na Blumenau Iluminação, se tem luz... Tem gente. Valeu, gente. Tchau, gente.